Rejeitada no dia do casamento por ser infértil, ele a convidou para ser mãe dos seus 7 filhos. Marina Santos sentia suas pernas tremerem enquanto caminhava em direção ao altar da pequena igreja de São Vicente do Campo, no interior de Minas Gerais. O que deveria ser o dia mais feliz de sua vida estava prestes a se transformar no pior pesadelo que qualquer mulher poderia imaginar. Foi quando Rodrigo Ferreira levantou a mão e pediu para interromper a cerimônia. O silêncio que tomou conta da igreja foi ensurdecedor. Marina olhou para ele sem entender o que estava acontecendo, enquanto mais de 100 pessoas observavam curiosas. Eu não posso me casar com uma mulher que não pode me dar filhos, declarou Rodrigo em voz alta para que todos ouvissem. Marina sentiu o mundo desabar. Suas pernas falharam e ela precisou se apoiar no altar para não cair. As palavras ecoaram pela igreja como um eco cruel que se recusava a parar. Ela olhou ao redor e viu os rostos de surpresa, pena e julgamento das pessoas que conhecia desde criança. Como você soube disso? Conseguiu sussurrar, ainda em choque. Minha mãe me contou tudo. Sobre os exames, sobre você nunca poder ter filhos. Eu não posso construir uma família com alguém assim. A revelação foi como um soco no estômago. Dona Conceição, sua futura sogra, havia violado sua privacidade médica. O diagnóstico que ela havia compartilhado em confiança absoluta havia sido usado como arma contra ela no momento mais público e humilhante possível. Marina arrancou o véu da cabeça e correu pelos corredores da igreja, ignorando os sussurros e olhares que a seguiam. Suas amigas tentaram correr atrás dela, mas ela não parou. Subiu na caminhonete do pai e pediu para ele a levar para casa imediatamente. Durante os 3 dias seguintes, Marina se trancou em seu quarto na pequena casa da família. Sua mãe, Aparecida, tentava convencê-la a sair, a comer alguma coisa, mas ela se recusava. O telefone tocava incessantemente com pessoas querendo saber detalhes do que havia acontecido. A notícia se espalhara por toda a cidade como fogo em palha seca. Marina, filha, você precisa sair desse quarto, implorava sua mãe do outro lado da porta. Para quê, mãe? Para enfrentar os olhares de pena? Para ouvir as pessoas cochichando sobre mim? As pessoas vão esquecer, filha. Essas coisas passam. Mas Marina sabia que não era verdade. Em cidades pequenas como São Vicente do Campo, escândalos como esse se tornavam lenda. Ela seria para sempre a mulher que foi rejeitada no altar por ser estéril. No 4º dia, Marina finalmente desceu para a cozinha. Sua mãe estava preparando café quando alguém bateu na porta. Era Joaquim Silva, um homem que ela conhecia de vista, mas com quem nunca havia conversado diretamente. Joaquim tinha cerca de 35 anos. Cabelos castanhos, sempre cobertos por um chapéu de vaqueiro, e uma barba bem cuidada que emoldurava seu rosto marcado pelo trabalho no campo. Ele era conhecido na cidade por ser um trabalhador honesto, mas também por sua tragédia pessoal. Boa tarde, dona Aparecida. Poderia falar com Marina, por favor? Marina apareceu na porta da cozinha, curiosa sobre o que aquele homem queria com ela. Joaquim a cumprimentou com um aceno respeitoso. Marina, sei que este não é o melhor momento, mas preciso conversar com você sobre algo importante. O que o senhor quer comigo? Perguntou ela, desconfiada. Minha esposa, Luciana, partiu há 4 meses, logo após o nascimento do nosso 7º filho. Estou criando as crianças sozinho e... Bem, não estou conseguindo dar conta. Marina conhecia a história. Luciana havia enfrentado complicações no parto e acabou não resistindo. Foi uma tragédia que abalou toda a comunidade. Joaquim ficou viúvo aos 35 anos com 7 crianças para criar. Sinto muito pela sua perda, mas não entendo o que isso tem a ver comigo, disse Marina, ainda confusa. Estou precisando de alguém para cuidar das crianças. Alguém que entenda de casa, de família. Pensei em você porque talvez a gente possa se ajudar. A proposta soou estranha aos ouvidos de Marina. Ela mal conhecia esse homem e ele estava oferecendo... O que exatamente? Que tipo de ajuda o senhor está falando? Você cuidaria das crianças, da casa, e eu providenciaria moradia, comida e um pequeno salário. Nada mais que isso. Seria como uma empregada doméstica, mas que mora na casa. Marina ficou em silêncio por alguns instantes.
A proposta era inusitada, mas também representava uma forma de escapar dos olhares julgadores da cidade. Na casa de Joaquim, ela estaria longe dos cochichos e da humilhação constante. Posso pensar no assunto? Claro, mas preciso de uma resposta em breve. As crianças estão passando por dificuldades. Depois que Joaquim partiu, Marina ficou pensativa. Sua mãe se aproximou e colocou a mão em seu ombro. O que você vai fazer, filha? Não sei, mãe. Mas talvez seja uma oportunidade de recomeçar longe de tudo isso. Cuidar de 7 crianças não é brincadeira, Marina, e você nem conhece direito esse homem. Eu sei, mas o que mais posso fazer? Ficar aqui sendo apontada como a mulher que ninguém quis? Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou pensando na proposta de Joaquim e em como sua vida havia mudado drasticamente em poucos dias. Há uma semana, ela estava prestes a se casar e começar sua própria família. Agora, estava considerando cuidar dos filhos de outro homem. Na manhã seguinte, Marina vestiu seu melhor vestido e caminhou até a fazenda de Joaquim, localizada a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. A propriedade era grande, com uma casa principal de madeira, estábulos e pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando chegou à porta, foi recebida por uma cena que a deixou chocada. Uma menina de aproximadamente 12 anos estava tentando alimentar um bebê que chorava incessantemente, enquanto outras crianças corriam pela casa em completo caos. Seu Joaquim está em casa? Perguntou Marina. Está no pasto com o gado, respondeu a menina, que tinha cabelos castanhos e olhos cansados de quem carregava responsabilidades além da sua idade. Como você se chama? Isabel. E você é a moça que vai cuidar da gente? A pergunta direta da menina pegou Marina de surpresa. Ela ainda não havia tomado uma decisão, mas a situação ali parecia desesperadora. Ainda não decidi. Onde estão os outros seus irmãos? Paulo e Miguel estão lá fora brincando na terra. As gêmeas, Ana e Clara, estão no quarto. E aqui está o João, o bebê. Marina olhou ao redor da casa. A cozinha estava bagunçada, com louça suja acumulada na pia. O chão precisava ser varrido e havia roupas espalhadas por toda parte. O bebê continuava chorando nos braços de Isabel, que claramente não sabia como consolá-lo. Posso pegar o bebê? Perguntou Marina. Isabel hesitou por um momento, mas entregou o bebê. Marina o pegou no colo e começou a balançá-lo suavemente, cantarolando uma música baixinho. Para sua surpresa, o bebê começou a se acalmar. Como você fez isso? Perguntou Isabel impressionada. Aprendi cuidando dos filhos das vizinhas, respondeu Marina, ainda embalando João. Nesse momento, Joaquim chegou em casa e encontrou Marina com o bebê no colo. Ele parou na porta, surpreso com a cena. Você decidiu aceitar a proposta? Ainda estou pensando, mas vim ver como estão as coisas aqui. Como pode ver, não estão fáceis. Isabel tenta ajudar, mas ela é apenas uma criança. Não é justo carregar ela com tanta responsabilidade. Marina olhou para Isabel e viu em seus olhos uma mistura de alívio e esperança. A menina estava claramente sobrecarregada, tentando ser mãe dos irmãos menores. Onde as crianças dormem? Venha, vou mostrar a casa, ofereceu Joaquim. Eles percorreram a casa, que era espaçosa, mas precisava de cuidados. Havia 3 quartos, um onde Joaquim dormia sozinho, outro onde as meninas dividiam 2 camas, e um terceiro onde os meninos se apertavam em beliches. O bebê dormia em um berço improvisado no quarto das meninas. Se você aceitar, pode ficar no quarto de hóspedes nos fundos da casa. É pequeno, mas tem privacidade, explicou Joaquim. Marina viu o quarto, que era simples, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro, uma cômoda e uma pequena janela que dava para o quintal onde havia uma horta abandonada. Quanto o senhor pretende pagar? R$ 300 por mês, além de comida e moradia. Sei que não é muito, mas é o que posso oferecer no momento. E quais seriam exatamente minhas obrigações? Cuidar das crianças, da casa, das refeições. Basicamente, ser a figura materna que elas estão precisando. A palavra materna ecoou na mente de Marina. Era exatamente o que ela sempre desejou ser, mesmo que de forma diferente do que havia sonhado. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Preciso de mais um dia para decidir, disse Marina. Tudo bem, mas se for aceitar, gostaria que começasse logo. As crianças estão passando por um momento muito difícil. Marina voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamentos. A proposta de Joaquim representava uma chance de escape, mas também um desafio enorme. Cuidar de 7 crianças era uma responsabilidade que ela nunca havia experimentado. Naquela noite, durante o jantar com seus pais, Marina contou sobre a visita à fazenda de Joaquim. Filha, você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou seu pai, Antônio, um homem simples que trabalhava na oficina mecânica da cidade. Não sei se é o que quero, pai, mas talvez seja o que preciso agora. E se esse homem tiver segundas intenções? Questionou sua mãe, preocupada. Ele perdeu a esposa há apenas 4 meses, mãe. Duvido que esteja pensando em romance. Ele precisa mesmo é de ajuda com as crianças. Mesmo assim, Marina, uma mulher solteira morando na casa de um viúvo, as pessoas vão falar. As pessoas já estão falando de mim de qualquer jeito, rebateu Marina com amargura. No dia seguinte, Marina tomou sua decisão. Arrumou suas coisas em 2 malas e pediu para seu pai a levar até a fazenda de Joaquim. A despedida foi difícil, mas ela sabia que precisava desse tempo longe para se curar da humilhação do casamento cancelado. Quando chegou à fazenda, as crianças estavam esperando na varanda. Isabel tinha um sorriso tímido no rosto, enquanto os menores a observavam com curiosidade. Apenas as gêmeas Ana e Clara, que tinham cerca de 6 anos, pareciam desconfiadas. Então vocês vão ser minha nova família, disse Marina, tentando soar alegre. Por quanto tempo você vai ficar? Perguntou Paulo, um menino de 8 anos com cabelos desgrenhados. Por enquanto não sei. Vamos ver como nos damos. A mãe também disse que ia ficar para sempre, murmurou Miguel, de 10 anos, com um tom de amargura que apertou o coração de Marina. Joaquim apareceu na varanda e pegou as malas de Marina. Deixe eu mostrar onde você vai ficar. Crianças, deixem a Marina se instalar. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante. Marina arrumou suas roupas na cômoda e colocou uma foto de seus pais sobre a mesinha de cabeceira. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Quando voltou para a cozinha, encontrou todas as crianças sentadas ao redor da mesa, esperando. Era hora do almoço, mas não havia nada preparado. Vocês já almoçaram? A gente estava esperando você, disse Isabel. Tá bom, vamos ver o que tem na geladeira. Marina abriu a geladeira e encontrou alguns ovos, queijo, presunto e pão. Não era muito, mas daria para preparar uma refeição simples. Ela começou a fazer sanduíches enquanto as crianças a observavam em silêncio. Vocês podem me ajudar pondo a mesa, sugeriu. Isabel imediatamente se levantou para ajudar, seguida por Paulo. As gêmeas permaneceram sentadas, apenas observando. Miguel desapareceu da cozinha sem dizer nada. Onde o Miguel foi? Perguntou Marina. Ele não gosta de gente nova, explicou Isabel. Desde que ela se foi, ele fica meio arisco com estranhos. Marina compreendeu. A perda da mãe havia afetado todas as crianças de formas diferentes, e ela precisaria ter paciência para conquistar a confiança de cada uma. Durante o almoço, Marina tentou puxar conversa com as crianças. Vocês estudam onde? Na escola do centro da cidade, respondeu Isabel. Faz há 2 semanas que a gente não está indo. Por que não? Porque não tem ninguém para levar e buscar a gente. O pai sai muito cedo para trabalhar na fazenda e volta só de noite. Marina percebeu que a situação era mais complexa do que havia imaginado. As crianças não estavam apenas sem cuidados domésticos. Elas estavam perdendo aulas e se isolando socialmente. Amanhã vocês voltam para a escola, disse ela, decidida. Mas como? Perguntou Paulo. Eu levo vocês. Você sabe dirigir? Perguntou Ana, uma das gêmeas, falando pela primeira vez. Sei, sim. E vou providenciar um jeito da gente ir e voltar todos os dias. Depois do almoço, Marina começou a organizar a casa. As crianças dispersaram, cada uma indo para seu canto. Ela lavou a louça, varreu o chão
e começou a separar as roupas que precisavam ser lavadas. Enquanto trabalhava, observava as crianças pelas janelas. Paulo e um dos menores brincavam no quintal. Isabel cuidava do bebê João, e as gêmeas permaneciam no quarto. Miguel havia desaparecido completamente. No final da tarde, quando Joaquim chegou do pasto, encontrou Marina na cozinha preparando o jantar. O cheiro de comida caseira não se espalhava por aquela casa há meses. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele, lavando as mãos na pia. Desafiador. As crianças precisam voltar para a escola. Elas estão perdendo muito tempo de aula. Eu sei, mas tem sido difícil conciliar o trabalho aqui com os cuidados delas. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso, mas vou precisar usar algum veículo para levar e buscar elas. Pode usar a caminhonete. Você realmente sabe dirigir? Aprendi com meu pai quando era adolescente. Durante o jantar, Marina notou que Miguel ainda não havia aparecido. Ela perguntou sobre ele e Isabel explicou que o irmão costumava se esconder quando estava chateado. Onde ele se esconde? No celeiro, lá atrás da casa. Depois de arrumar a cozinha, Marina foi procurar Miguel. O encontrou sentado em uma pilha de feno, olhando para o nada. Posso sentar aqui com você? Miguel deu de ombros, mas não disse não. Marina se sentou ao lado dele em silêncio por alguns minutos. Sei que você não me conhece e deve estar se perguntando quem é essa mulher que apareceu na casa de vocês, começou ela. Você vai embora também, disse Miguel sem olhar para ela. Por que acha isso? Porque todo mundo vai embora. A mãe foi embora. A tia Josefa disse que ia ajudar, mas foi embora depois de uma semana. Você também vai. Marina sentiu um aperto no peito. Aquele menino de 10 anos já havia passado por tantas perdas que não conseguia mais confiar em ninguém. Miguel, eu não vou mentir para você. Não sei quanto tempo vou ficar aqui, mas posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vocês podem contar comigo. Todo mundo fala isso. Eu sei, mas vou provar com ações, não com palavras. Miguel finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos como se estivesse lutando contra as lágrimas. A mãe disse que ia ficar para sempre, que nunca ia deixar a gente. E ela não queria deixar vocês, Miguel. Às vezes as coisas acontecem sem que a gente possa controlar. Então você também pode ir embora sem querer? A pergunta direta e ingênua do menino tocou Marina profundamente. Ela percebeu que não podia fazer promessas que talvez não conseguisse cumprir. Miguel, a vida é incerta. Mas enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu melhor para cuidar de vocês. E se algum dia eu tiver que ir embora, será porque não há outra opção, nunca porque não quero mais vocês. O menino ficou pensativo por alguns momentos. Tá bom, mas não quero que você finja que é minha mãe. Eu não vou fingir nada, vou ser apenas Marina, a pessoa que está aqui para ajudar vocês. Quando voltaram para a casa, as outras crianças já estavam se preparando para dormir. Marina ajudou Isabel a dar banho nas gêmeas e a trocar a fralda do bebê João. Isabel, você tem apenas 12 anos. Não deveria ter que cuidar de todos esses irmãos, disse Marina, enquanto penteava o cabelo da menina. Mas alguém tem que fazer isso. O pai trabalha muito e fica muito cansado. Agora eu estou aqui para dividir essa responsabilidade com você. Você pode voltar a ser criança. Não lembro mais como é ser criança, confessou Isabel, com uma tristeza que partiu o coração de Marina. Naquela noite, Marina demorou para pegar no sono. Ficou pensando na enormidade da tarefa que havia aceitado. Não era apenas cuidar de crianças, era ajudar a curar os traumas de 7 pequenos corações quebrados pela perda da mãe. Na manhã seguinte, Marina acordou antes de todas as crianças, preparou o café da manhã e arrumou uniformes escolares que encontrou no armário. Quando as crianças desceram, encontraram a mesa posta e comida quente esperando por elas. Hoje vocês voltam para a escola, anunciou Marina. Eu não quero ir, disse Clara, uma das gêmeas. Por que não? Porque as outras crianças vão perguntar sobre a mãe. Marina se ajoelhou na frente da menina e segurou suas mãos pequenas. E vocês podem falar sobre ela se quiserem. Sua mãe era uma pessoa especial que vocês amavam muito. Não há nada de errado em falar sobre ela. Mas dói, sussurrou Clara.
Eu sei que dói, querida, mas fugir da escola não vai fazer a dor passar. E sua mãe gostaria que vocês continuassem estudando e aprendendo. Após alguma resistência, Marina conseguiu convencer todas as crianças a irem para a escola. A viagem na caminhonete foi silenciosa, com cada criança perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à escola, Marina foi falar com a diretora, Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos que conhecia toda a comunidade. Marina Santos? Menina, soube do que aconteceu no seu casamento. Sinto muito. Obrigada, Dona Carmen. Estou aqui por causa das crianças do Joaquim Silva. Elas estão perdendo muitas aulas. Coitadinhas. Desde que perderam a mãe, tem faltado muito. O pai está com dificuldades para cuidar de tudo sozinho. Por isso estou aqui. Vou trazer e buscar elas todos os dias. Mas gostaria de conversar com os professores sobre como elas estão lidando com a situação. Claro, algumas estão tendo dificuldades de concentração, principalmente o Miguel. Ele anda muito agressivo com os colegas. Marina passou o dia organizando a casa e planejando como estruturar a nova rotina das crianças. Quando foi buscá-las na escola, percebeu que Ana havia chorado. O que aconteceu, Ana? A professora perguntou sobre a mãe na frente de todo mundo, disse Isabel, abraçando a irmã. E o que você respondeu? Que ela tinha ido embora, murmurou Ana. Marina percebeu que precisaria conversar com os professores sobre como abordar a situação das crianças de forma mais sensível. Durante as primeiras 2 semanas, Marina estabeleceu uma rotina rigorosa na casa. Acordava cedo para preparar o café, levava as crianças para a escola, passava o dia cuidando da casa e do bebê João, buscava as crianças, ajudava com os deveres de casa, preparava o jantar e coordenava os banhos e a hora de dormir. Joaquim trabalhava de sol a sol na fazenda e chegava em casa exausto. Ele sempre agradecia pelo trabalho de Marina, mas mantinha uma distância respeitosa. Suas conversas eram sempre sobre as necessidades das crianças ou questões práticas da casa. Um dia, Marina estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu gritos vindos do quintal. Correu para fora e encontrou Miguel brigando com Paulo por causa de um brinquedo quebrado. Parem com isso agora, gritou Marina, separando os 2 meninos. Ele quebrou meu carrinho, chorou Paulo. Foi sem querer, gritou Miguel de volta. Miguel, venha comigo. Paulo, vá lavar o rosto e se acalme. Marina levou Miguel para o quarto dele e sentou na cama ao lado do menino. O que está acontecendo com você? Você anda muito nervoso ultimamente. Nada, respondeu Miguel, cruzando os braços. Miguel, eu sei que você está sofrendo. Todos vocês estão. Mas descontar nos seus irmãos não vai resolver nada. Você não entende nada, explodiu o menino. Você não é minha mãe. Eu sei que não sou, mas estou aqui para cuidar de vocês. Eu não quero que você cuide de mim. Eu quero minha mãe de volta. Miguel começou a chorar e Marina sentiu seu coração se quebrar. Ela o puxou para um abraço e ele não resistiu. Eu sei que você quer sua mãe de volta, Miguel. Eu também queria poder trazê-la de volta para vocês. Mas não posso, ninguém pode. O que posso fazer é estar aqui para vocês enquanto vocês aprendem a viver sem ela. Não é justo, soluçou Miguel. Não é justo. A vida às vezes não é justa com a gente, mas a gente tem que continuar vivendo e tentando ser feliz, mesmo quando é difícil. Aquela conversa marcou um ponto de virada na relação entre Marina e Miguel. O menino começou a se abrir mais e a aceitar a presença dela na casa. 3 semanas após sua chegada, Marina estava dando banho no bebê João quando percebeu que ele estava com febre. Preocupada, pegou o termômetro e confirmou que a temperatura estava alta. Isabel, venha aqui rapidamente. O que foi? Perguntou a menina, correndo para o banheiro. O João está com febre. Onde está seu pai? No Pasto Sul. Só volta de noite. Marina tomou uma decisão rápida. Vestiu o bebê e pegou as chaves da caminhonete. Isabel, cuide dos outros. Vou levar o João no médico. A viagem até a cidade foi tensa, com João chorando sem parar no colo de Marina enquanto ela dirigia. Na clínica, o médico Dr. Henrique examinou o bebê e diagnosticou uma infecção no ouvido.
Não é nada grave, mas precisa de antibiótico. Se vocês não tivessem trazido hoje, poderia ter complicado, disse o médico. Ele vai ficar bem? Com o tratamento, vai ficar ótimo, mas precisa de cuidados especiais pelos próximos dias. Marina comprou o remédio na farmácia e voltou para a fazenda. Joaquim havia chegado em casa e estava preocupado com o desaparecimento dela e do bebê. Onde vocês estavam? Perguntou ele, claramente ansioso. O João estava com febre. Levei ele no médico. Como está? Infecção no ouvido. Vai ficar bem com o tratamento. Joaquim pegou o bebê no colo e o examinou com cuidado. Marina viu o alívio em seus olhos. Obrigado por cuidar dele. Eu nem percebi que estava doente. Você trabalha muito e chega em casa cansado. É normal não perceber essas coisas. Mesmo assim, você salvou meu filho hoje. Aquela noite, Marina passou acordada cuidando de João, dando-lhe o remédio nos horários corretos e monitorando sua febre. Joaquim apareceu várias vezes no quarto para verificar como o bebê estava. Você deveria dormir um pouco, disse ele durante uma dessas visitas. Estou bem, é importante observá-lo na primeira noite do tratamento. Luciana costumava fazer a mesma coisa quando as crianças ficavam doentes, disse Joaquim com uma tristeza na voz. Era a primeira vez que ele mencionava sua falecida esposa diretamente para Marina. Ela deveria ter sido uma mãe muito dedicada. Era. As crianças eram a vida dela. Quando descobriu que estava grávida do João, ficou radiante, mesmo sabendo que a gravidez seria difícil por causa da idade. Ela era mais velha. Tinha 38 anos. Os médicos disseram que havia riscos, mas ela queria muito esse bebê. Marina percebeu que Joaquim precisava falar sobre Luciana e ela estava disposta a escutar. Conte-me sobre ela. Era uma mulher pequena, delicada, mas forte como uma rocha quando se tratava das crianças. Rir dela ecoava pela casa toda. As crianças a adoravam. E vocês se amavam muito. Nos conhecemos na adolescência. Ela era filha do fazendeiro vizinho. Nos casamos quando ela tinha 18 anos e eu 20. Construímos esta vida juntos. Tivemos estes filhos juntos. Quando ela se foi como se metade de mim tivesse ido junto. Marina sentiu um aperto no peito, ouvindo aquela confissão. Ela compreendeu que Joaquim ainda estava profundamente de luto pela perda da esposa. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. E desculpe por estar falando sobre isso. Deve ser estranho para você. Não é estranho. É importante que você fale sobre ela. As crianças também precisam sentir que podem falar da mãe sem deixar os adultos tristes. Você tem razão. Tenho evitado falar sobre a Luciana porque dói muito. Mas as crianças devem estar pensando que eu esqueci dela. Não esqueceu. Você apenas está tentando sobreviver à dor. Naquela conversa, Marina e Joaquim estabeleceram uma conexão mais profunda. Ela compreendeu que não estava apenas cuidando de crianças órfãs de mãe. Estava ajudando uma família inteira a lidar com uma perda devastadora. Nos dias seguintes, João se recuperou completamente da infecção. As outras crianças começaram a demonstrar mais carinho e confiança em Marina. Isabel a ajudava nas tarefas domésticas sem que fosse pedido. Paulo e Miguel começaram a incluí-la em suas brincadeiras. As gêmeas, Ana e Clara, finalmente começaram a conversar abertamente com ela. Um mês após sua chegada, Marina percebeu que havia se apaixonado por aquelas crianças. Não era apenas um trabalho. Ela genuinamente se importava com cada uma delas. Quando Paulo se machucou brincando e correu chorando para seus braços. Quando Ana teve pesadelos e pediu para dormir com ela. Quando Miguel finalmente a chamou pelo nome com carinho, Marina sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Era um tipo de amor maternal que independia de laços sanguíneos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Certo dia, Marina estava na cidade fazendo compras quando encontrou Dona Conceição, a mãe de Rodrigo, seu ex-noivo. A mulher a abordou na porta do mercado com um sorriso falso. Marina, querida,
Como você está? Bem, obrigada, respondeu Marina, tentando ser educada. Soube que você está morando na casa daquele viúvo com os 7 filhos. Que situação interessante. O tom malicioso de Dona Conceição não passou despercebido por Marina. Estou cuidando das crianças. Elas precisavam de alguém. Claro, claro. E o Rodrigo anda muito arrependido do que fez, sabia? Ele tem perguntado por você. Dona Conceição, com todo respeito, sua opinião sobre minha vida não me interessa mais. Não precisa ser grosseira, querida. Só estou dizendo que você ainda tem uma chance de ter a família que sempre quis. Eu já tenho uma família, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. Dona Conceição riu com desdém. Família? Querida, você é apenas uma empregada doméstica. Essas crianças não são suas. Talvez não sejam meus filhos biológicos, mas elas me amam e eu as amo. Isso é mais família do que eu teria com seu filho. Marina deixou Dona Conceição falando sozinha e continuou suas compras, mas as palavras da mulher a deixaram pensativa. Era verdade que ela não passava de uma empregada, ou havia algo mais profundo acontecendo ali? Quando chegou em casa, encontrou todas as crianças esperando ansiosamente por ela. Isabel correu para ajudá-la com as compras, enquanto as gêmeas se penduraram em suas pernas. A gente estava com saudade, disse Ana. Mas eu só saí por 2 horas, riu Marina. Mesmo assim, a casa fica triste quando você sai. Aquelas palavras tocaram o coração de Marina. Era verdade que uma ligação especial estava se formando entre ela e as crianças, algo que ia muito além de uma relação de emprego. Naquela noite, durante o jantar, Miguel fez um anúncio que surpreendeu a todos. Marina, você pode vir na minha apresentação da escola na sexta-feira? Claro que posso. Que tipo de apresentação? Cada criança vai levar um adulto especial para falar sobre sua profissão. Eu queria levar você. Marina ficou emocionada. Era a primeira vez que Miguel a incluía em algo tão importante. Mas eu não tenho uma profissão especial, Miguel. Tem sim. Você cuida de crianças. É o trabalho mais importante do mundo. Joaquim, que estava em silêncio durante a conversa, olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Se você quiser ir, pode usar a caminhonete, disse ele. Obrigada. Seria uma honra participar da apresentação do Miguel. Na sexta-feira, Marina se arrumou com especial cuidado para a apresentação na escola. Vestiu seu melhor vestido e penteou o cabelo de forma elegante. Quando chegou à escola com Miguel, percebeu que todas as outras crianças estavam acompanhadas de seus pais. Marina, esta é a Marina, que cuida da gente, apresentou Miguel para a professora. Que bom conhecê-la pessoalmente. O Miguel fala muito de você. Durante a apresentação, Miguel se levantou na frente da turma e falou sobre Marina com um orgulho que a deixou emocionada. A Marina veio morar na nossa casa depois que nossa mãe se foi. Ela cuida de mim e dos meus 6 irmãos. Ela faz comida gostosa, ajuda com os deveres, e quando estou triste, ela sempre sabe o que dizer para eu me sentir melhor. Ela não é minha mãe de verdade, mas é a melhor mãe que eu podia ter agora. Marina teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Ver Miguel, que no início era tão resistente a ela, falando com tanto carinho, a fez perceber o quanto havia conquistado o coração daquelas crianças. Quando voltaram para casa, Miguel correu para contar aos irmãos sobre a apresentação. A Marina foi a mais legal de todas. Todo mundo ficou impressionado quando eu contei que ela cuida de 7 crianças sozinha. Sozinha não, corrigiu Marina. Vocês me ajudam muito. Isabel é minha assistente principal. Isabel sorriu, orgulhosa do reconhecimento. 2 meses após sua chegada, Marina estabeleceu uma rotina que funcionava perfeitamente. As crianças estavam indo bem na escola, a casa estava organizada, e havia um clima de harmonia que não existia há muito tempo. Joaquim começou a chegar em casa mais cedo e a passar tempo com as crianças antes de dormirem. Marina notou que ele estava menos triste e mais presente na vida dos filhos. Uma noite depois que as crianças se deitaram, Marina estava na cozinha preparando o almoço do dia seguinte, quando Joaquim apareceu para tomar um copo de água. Marina, posso conversar com você? Claro.
Aconteceu alguma coisa? Na verdade, queria agradecer pelo que você fez por nós. As crianças estão diferentes, mais felizes. Elas são crianças maravilhosas, Joaquim. Só precisavam de um pouco de cuidado e atenção. E você devolveu isso a elas. Devolveu a alegria que eu achei que tinham perdido para sempre. Marina ficou emocionada com as palavras dele. Elas me deram muito mais do que eu dei para elas. Eu estava perdida quando cheguei aqui, e elas me ajudaram a encontrar um propósito. O que você quer dizer? Marina respirou fundo antes de responder. Eu sempre quis ser mãe. Era meu maior sonho. Quando descobri que não podia ter filhos, pensei que minha vida não tinha mais sentido. Mas essas crianças me mostraram que existem diferentes formas de ser mãe. Joaquim a observou por alguns momentos em silêncio. Você é uma mãe para eles, Marina, de todas as formas que importam. Você acha mesmo? Tenho certeza. E sou grato todos os dias por você ter aceito cuidar deles. Aquela conversa marcou uma mudança sutil na dinâmica entre Marina e Joaquim. Eles começaram a conversar mais, a dividir responsabilidades e decisões sobre as crianças, e Marina percebeu que estava desenvolvendo sentimentos pelo viúvo. Não era apenas gratidão ou companheirismo, era algo mais profundo, uma admiração pela dedicação dele como pai e pelo homem gentil que havia se mostrado. Mas Marina sabia que Joaquim ainda estava de luto pela esposa e não queria interpretar mal sua gentileza. Decidiu manter seus sentimentos para si mesma. 3 meses após sua chegada, um evento inesperado abalou a tranquilidade da fazenda. Rodrigo, ex-noivo de Marina, apareceu na propriedade em um domingo de manhã, quando toda a família estava na varanda tomando café. Marina, preciso falar com você, disse ele, tirando o chapéu educadamente. O que você quer aqui, Rodrigo? Perguntou Marina, levantando-se da cadeira. Vim me desculpar pelo que fiz no casamento. Foi cruel e injusto, e as crianças observavam a cena em silêncio, sentindo a tensão no ar. Joaquim também se levantou, posicionando-se protetoramente perto de Marina. Você acha que uma desculpa resolve a humilhação que me causou? Perguntou Marina com firmeza. Eu sei que não resolve, mas descobri coisas sobre minha mãe que mudaram tudo, sobre os exames, sobre você não ser realmente estéril. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você está falando? Minha mãe manipulou os resultados dos seus exames. Subornaram um funcionário do laboratório para alterar os resultados. Você não é infértil, Marina. O mundo de Marina desabou novamente. Ela se apoiou na cadeira para não cair, enquanto processava aquela revelação chocante. Isso não pode ser verdade. É verdade. Tenho provas. E vim aqui para pedir que você volte para mim. Podemos nos casar e ter nossos próprios filhos. Saia da minha propriedade agora, disse Joaquim com voz firme. Eu não estava falando com você, retrucou Rodrigo. Marina faz parte da minha família. Qualquer assunto com ela é assunto meu também. Marina olhou para Joaquim, surpresa com sua declaração. Em seguida, olhou para as crianças, que a observavam com expressões preocupadas. Rodrigo, mesmo que isso seja verdade, mesmo que eu possa ter filhos biológicos, eu não quero mais nada com você. Mas, Marina, você sempre quis ser mãe. Agora pode realizar esse sonho. Eu já realizei meu sonho, disse Marina, olhando para as crianças. Eu já sou mãe. Essas crianças não são suas, explodiu Rodrigo. São sim, gritou Miguel, levantando-se da cadeira. Ela é nossa mãe do coração. As outras crianças também se levantaram em defesa de Marina, formando uma barreira protetora ao redor dela. Ela cuida da gente, ama a gente, e a gente ama ela, disse Isabel com coragem. Isso é mais do que você jamais fez por qualquer criança, acrescentou Paulo. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que havia subestimado completamente a situação. Marina não era apenas uma empregada cuidando de crianças. Ela havia se tornado genuinamente parte daquela família. Marina, por favor, pense no que estou oferecendo. Uma vida real, filhos seus. A vida que tenho aqui é real, respondeu Marina com convicção. E essas crianças são meus filhos de todas as formas que importam. Você está cometendo um erro.
O único erro que cometi foi ter quase me casado com você. Rodrigo percebeu que havia perdido definitivamente Marina. Ele colocou o chapéu na cabeça e se dirigiu para a caminhonete. Você vai se arrepender desta decisão, gritou antes de partir. Depois que ele se foi, Marina se sentou pesadamente na cadeira. A revelação sobre sua fertilidade a havia abalado profundamente, não pela possibilidade de ter filhos biológicos, mas por toda a manipulação e mentiras que havia sofrido. Você está bem? Perguntou Joaquim, colocando a mão em seu ombro. Não sei. É muita informação para processar. O que ele disse sobre os exames pode ser verdade? Pode. Dona Conceição sempre foi uma mulher manipuladora. Não me surpreenderia se fosse capaz de algo assim. E isso muda alguma coisa para você? Marina olhou para as crianças que ainda estavam agrupadas ao redor dela, oferecendo apoio e carinho. Não muda nada. Mesmo que eu possa ter filhos biológicos, não quero uma vida diferente desta que estou vivendo aqui. Tem certeza? Perguntou Isabel com insegurança. Absoluta. Vocês são minha família agora. Aquela declaração gerou uma rodada de abraços e lágrimas de felicidade. As crianças se apertaram ao redor de Marina, expressando seu alívio e gratidão. Naquela noite, depois que as crianças se deitaram, Marina ficou na varanda olhando para as estrelas. Joaquim se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de café. Como você está se sentindo? Confusa, aliviada, grata. Muitas emoções ao mesmo tempo. Você realmente não se arrepende de ter ficado aqui? Marina olhou para Joaquim nos olhos. Jamais. Esta família me salvou tanto quanto eu espero ter ajudado vocês. Você nos salvou, Marina. Quando você chegou aqui, estávamos perdidos. As crianças estavam sofrendo, eu estava sofrendo. E não sabíamos como seguir em frente. E agora? Agora temos esperança novamente. Temos alegria. Temos... você. Marina sentiu seu coração acelerar com a intensidade na voz de Joaquim. Joaquim. Marina, sei que ainda é cedo para falar sobre isso. E sei que você veio aqui apenas para trabalhar, mas... vocês se tornaram muito mais do que uma funcionária para nós. O que você quer dizer? Quero dizer que me apaixonei por você. Não apenas pela forma como cuida das minhas crianças, mas por quem você é. Pela sua gentileza, sua força, sua capacidade de amar incondicionalmente. Marina ficou sem palavras. Era tudo o que ela havia secretamente esperado ouvir, mas nunca imaginou que aconteceria. Joaquim, você não precisa responder agora. Sei que é complicado. Sei que ainda estou de luto pela Luciana. E sei que você passou por muito sofrimento recentemente. Mas queria que você soubesse o que sinto. Eu também me apaixonei por você, confessou Marina suavemente. Joaquim olhou para ela com surpresa e esperança. Sério? Por você e por esta família toda. Vocês me deram algo que eu nunca pensei que fosse possível ter. E o que foi? Um lar de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que haviam confessado um ao outro. O que fazemos agora? Perguntou Marina. Vamos devagar. Continuamos construindo isso que temos e vemos onde nos leva. Marina concordou. Sabia que o amor que estava florescendo entre ela e Joaquim era diferente de tudo que havia experimentado antes. Não era a paixão juvenil que havia sentido por Rodrigo, mas algo mais profundo e maduro, baseado em respeito, admiração e cuidado mútuo. E, nos meses seguintes, a relação entre Marina e Joaquim evoluiu naturalmente. Eles começaram a tomar decisões importantes sobre as crianças juntos, a dividir responsabilidades de forma ainda mais equilibrada e a demonstrar carinho um pelo outro na frente das crianças. As crianças perceberam a mudança e reagiram de forma positiva. Isabel começou a fazer comentários sobre como seria legal se Marina se tornasse oficialmente parte da família. Miguel desenhou uma figura de Marina ao lado de Joaquim e das crianças com a palavra família escrita embaixo. 6 meses após a chegada de Marina, Joaquim tomou uma decisão importante. Ele havia economizado algum dinheiro e queria fazer algo especial. Em uma manhã de sábado, ele reuniu todas as crianças na sala e fez um anúncio. Vocês acham que a Marina tem sido feliz aqui conosco?
Claro, respondeu Isabel imediatamente. Por que a pergunta? Quis saber Miguel. Porque estou pensando em pedi-la em casamento. O silêncio que se seguiu foi quebrado por gritos de alegria e palmas das crianças. Sério, pai? Perguntou Ana, uma das gêmeas. Sério. Mas só vou fazer isso se vocês concordarem. Afinal, ela seria a mãe de vocês oficialmente. A gente já considera ela nossa mãe mesmo, disse Paulo. Mas seria legal ter isso oficialmente, acrescentou Clara. Então vocês concordam? Sim, gritaram todas as crianças em coro. Joaquim sorriu, feliz com a aprovação unânime das crianças. Então vamos planejar como fazer isso da forma mais especial possível. As crianças ficaram eufóricas com a perspectiva de participar do pedido de casamento. Isabel sugeriu que fizessem na cozinha, onde Marina passava mais tempo. Paulo achou que deveria ser no quintal, onde eles brincavam juntos. As gêmeas queriam que fosse no quarto delas, onde Marina as colocava para dormir todas as noites. Miguel teve a ideia que agradou a todos. Por que não fazemos aqui na sala, onde toda a família se reúne todos os dias? Perfeita ideia, concordou Joaquim. Eles planejaram cada detalhe. Isabel ficaria responsável por distrair Marina enquanto os outros preparavam a decoração. Paulo e Miguel coletariam flores do jardim. As gêmeas fariam um cartaz com desenhos. E João, mesmo sendo apenas um bebê, participaria sendo extra fofo. No domingo seguinte, enquanto Marina estava na cidade comprando mantimentos para a semana, a família toda executou o plano. Quando ela chegou em casa, encontrou a sala decorada com flores, um cartaz colorido pendurado na parede com os dizeres Casa Plus Marina, família completa, e todas as crianças vestidas com suas melhores roupas. O que é tudo isso? Perguntou Marina, surpresa e emocionada. Marina, disse Joaquim se aproximando e pegando sua mão. Há alguns meses você veio para cá como uma empregada temporária. Mas você se tornou muito mais que isso. As crianças formaram um semicírculo ao redor deles, observando com expectativa. Você se tornou o coração desta casa, a mãe que essas crianças precisavam e a mulher pela qual eu me apaixonei completamente. Marina começou a chorar, percebendo aonde aquilo estava levando. Você quer se casar comigo? Quer ser oficialmente a mãe dessas crianças e minha esposa? Joaquim se ajoelhou e tirou um anel simples, mas bonito do bolso. Não era um anel caro, mas foi escolhido com muito carinho. Marina olhou para as crianças, todas com expressões ansiosas e esperançosas. Olhou para Joaquim ajoelhado na sua frente, com olhos cheios de amor. Olhou para a casa que havia se tornado seu lar, para a família que havia se tornado sua razão de viver. Sim, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. As crianças explodiram em comemoração, correndo para abraçar Marina e Joaquim. Foi um momento de pura alegria e celebração, marcando oficialmente o que todos já sabiam no coração. Eles eram uma família. O casamento foi planejado para 3 meses depois. Desta vez, seria na mesma igreja onde Marina havia sido humilhada por Rodrigo, mas agora com um significado completamente diferente. Marina queria que o casamento fosse simples, mas significativo. As crianças participariam ativamente da cerimônia. Isabel seria a dama de honra. Miguel e Paulo seriam pajens. As gêmeas espalhariam pétalas de flores e João seria carregado por Isabel durante a cerimônia. Durante os preparativos do casamento, Marina recebeu uma visita inesperada. Dona Conceição apareceu em sua casa uma tarde, com uma expressão arrependida que Marina nunca havia visto antes. Marina, posso falar com você? O que a senhora quer, Dona Conceição? Vim me desculpar pelo que fiz e explicar por que fiz. Marina a convidou para entrar, curiosa para ouvir o que a mulher tinha a dizer. Eu manipulei seus exames médicos, subornei um funcionário do laboratório para alterar os resultados. Por quê? Porque tinha medo de que você não pudesse dar netos para mim. A família do Rodrigo sempre foi pequena, e eu sonhava com uma casa cheia de crianças. Então destruiu minha vida por causa de um sonho egoísta? Sim, e me arrependo profundamente. Quando soube que você estava cuidando de 7 crianças,
que se tornaram sua família, percebi o quanto havia sido tola. Marina ficou em silêncio, processando as palavras da mulher. Você sabe que eu poderia processá-la pelo que fez? Sei, e mereceria. Mas vim aqui para pedir perdão e para lhe entregar isto. Dona Conceição tirou um envelope da bolsa e entregou para Marina. O que é? Os resultados verdadeiros dos seus exames. Você pode ter filhos, Marina. Sempre pôde. Marina abriu o envelope e leu os resultados. Confirmavam o que Rodrigo havia dito. Ela não era infértil. Por que está me dando isso agora? Porque quero que você seja feliz. Você merece saber a verdade. E... bem, talvez você queira ter filhos próprios com seu futuro marido. Dona Conceição, eu já tenho 7 filhos. Não importa se não os gerei. Eles são meus filhos. Eu sei. E posso ver que você é uma mãe maravilhosa, melhor do que eu jamais fui. Obrigada por trazer a verdade. Isso não apaga o que você fez, mas... pelo menos agora sei de tudo. Depois que Dona Conceição partiu, Marina ficou olhando os resultados dos exames. A confirmação de que podia ter filhos biológicos não mudava seus sentimentos pelas crianças de Joaquim, mas lhe dava uma nova perspectiva sobre o futuro. Naquela noite, ela conversou com Joaquim sobre a visita de Dona Conceição. Como você se sente sabendo que pode ter filhos próprios? Feliz por saber a verdade, mas isso não muda nada sobre como me sinto em relação às nossas crianças. Nossas crianças, repetiu Joaquim sorrindo. Gosto de como isso soa. E você? Como se sente com a possibilidade de termos mais filhos? Se acontecer, será uma bênção. Se não acontecer, já somos uma família abençoada. Marina se sentiu grata pela compreensão e apoio de Joaquim. Ele não pressionava nem esperava que ela quisesse filhos biológicos, mas estava aberto à possibilidade. O dia do casamento chegou finalmente. Marina acordou na casa de seus pais, onde havia passado a noite anterior, seguindo a tradição. Sua mãe a ajudou a se vestir no mesmo vestido que havia usado no casamento cancelado, mas que agora tinha um significado completamente diferente. Como você se sente, filha? Completa, respondeu Marina, ajeitando o véu. Finalmente completa. E as crianças? São minha vida, mãe. Não consigo imaginar uma existência sem elas. Quando Marina chegou à igreja, ficou emocionada ao ver como estava decorada. As mesmas flores brancas da primeira tentativa de casamento, mas desta vez organizadas pelas crianças com amor e expectativa. A igreja estava lotada. Toda a comunidade havia comparecido para apoiar Marina e Joaquim. Muitas das mesmas pessoas que haviam presenciado a humilhação meses antes estavam ali para celebrar sua redenção e felicidade. Quando a música começou e Marina iniciou sua caminhada pelo corredor da igreja, seguida pelas crianças em suas funções cerimoniais, houve um murmúrio de admiração. Ela estava radiante, caminhando não apenas em direção ao homem que amava, mas em direção à família que havia se tornado sua vida inteira. Joaquim a esperava no altar com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Ao seu lado, o padre sorria benevolamente, sabendo da jornada que havia levado aquele casal até ali. Queridos irmãos, disse o padre quando Marina chegou ao altar, estamos aqui para celebrar não apenas a união entre Marina e Joaquim, mas a oficial formação de uma família que o amor já havia criado. Durante a cerimônia, cada criança teve sua participação especial. Isabel leu um poema que havia escrito sobre a importância de Marina em suas vidas. Miguel entregou as alianças com um orgulho visível. As gêmeas espalharam pétalas de rosa pelo chão. Paulo segurou as mãos de Marina e Joaquim durante a bênção. Quando chegou a hora dos votos, Marina e Joaquim haviam preparado palavras especiais. Joaquim, disse Marina com voz firme e emocionada, quando eu cheguei na sua casa, estava quebrada e perdida. Você e suas crianças me ensinaram que família não é definida por sangue, mas por amor, cuidado e compromisso mútuo. Prometo ser uma esposa amorosa para você e uma mãe dedicada para nossos filhos para sempre. Marina, respondeu Joaquim, você trouxe luz de volta para nossa casa e alegria de volta para nossos corações.
Você transformou 7 crianças órfãs e um homem perdido numa família unida e feliz. Prometo amá-la e protegê-la e construir com você o futuro que todos nós merecemos. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. As crianças correram para abraçar Marina e Joaquim, formando um círculo de amor ao redor do novo casal. Deixe o momento mais emocionante da cerimônia. Foi quando Marina se ajoelhou na frente de cada criança e fez uma promessa individual. Isabel, prometo sempre apoiar seus sonhos e estar aqui quando você precisar de conselhos. Miguel, prometo ter paciência com seus momentos difíceis e celebrar todas as suas vitórias. Paulo, prometo ensinar você a ser forte e gentil ao mesmo tempo. Ana e Clara, prometo que vocês sempre terão um colo seguro e um coração que as entende. E João, disse ela pegando o bebê no colo, prometo que você crescerá sabendo o quanto é amado. Não havia um olho seco na igreja. Até mesmo os homens mais duros da comunidade estavam visivelmente emocionados com aquela demonstração de amor maternal genuíno. A festa foi simples, mas alegre, realizada no salão paroquial com toda a comunidade. Marina dançou com Joaquim, mas também dançou com cada uma das crianças, incluindo uma valsa especial com Miguel, que havia crescido tanto em maturidade nos últimos meses. Durante a festa, várias pessoas se aproximaram de Marina para se desculpar pela forma como haviam reagido após o casamento cancelado. Marina, disse uma vizinha, eu quero pedir perdão por ter participado dos fofocas. Você provou ser uma mulher mais forte e amorosa do que qualquer uma de nós imaginou. O importante é que todos aprendemos algo sobre julgar os outros, respondeu Marina com generosidade. Ao final da noite, quando Marina e Joaquim chegaram em casa com as crianças, todos se reuniram na sala para o que havia se tornado um ritual familiar, contar as melhores partes do dia. A melhor parte foi quando a Marina prometeu ser nossa mãe para sempre, disse Isabel. A melhor parte foi ver todo mundo chorando de felicidade na igreja, disse Miguel. A melhor parte foi usar meu vestido bonito, disse Ana. A melhor parte foi jogar flores, disse Clara. A melhor parte foi ver vocês felizes, disse Paulo. Joaquim e Marina se olharam, sabendo que haviam realmente conseguido construir algo especial e duradouro. 3 meses após o casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia chegou como uma surpresa alegre, confirmando que ela realmente podia ter filhos biológicos. Quando contou para Joaquim, ele reagiu com uma alegria misturada com preocupação. Como você se sente? Feliz, surpresa, um pouco nervosa. E as crianças? Como acham que vão reagir? Acho que vão ficar felizes. Eles sempre quiseram um irmãozinho ou irmãzinha para cuidar. Quando Marina e Joaquim contaram a notícia para as crianças durante o jantar, a reação foi exatamente o que haviam esperado. Um bebê! Gritou Ana batendo palmas. Eu vou ensinar ele a jogar futebol, disse Paulo. Se for menina, vou ensinar ela a pentear cabelo, disse Isabel. Vocês têm certeza de que estão felizes? Perguntou Marina. Este bebê vai ser diferente dos outros. Vai ser meu filho biológico. Não vai ser diferente, disse Miguel com sabedoria. Você já é nossa mãe de verdade. Agora vai ser mãe de verdade de mais um. Isso mesmo, concordou Isabel. Família é família. A gravidez de Marina transcorreu tranquilamente. As crianças participavam ativamente, ajudando a preparar o quarto do bebê, escolhendo nomes e fazendo desenhos para o futuro irmão ou irmã. Joaquim se mostrou um marido atencioso e carinhoso, cuidando para que Marina não se sobrecarregasse com as tarefas domésticas e o cuidado das outras crianças. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante a gravidez, Marina teve tempo para refletir sobre sua jornada extraordinária. De uma mulher humilhada e rejeitada, havia se tornado mãe de 7 crianças maravilhosas e esposa de um homem que a amava genuinamente. O bebê nasceu em uma manhã de primavera, uma menina saudável que recebeu o nome de Esperança.
As crianças ficaram encantadas com a irmãzinha e disputavam quem poderia ajudar mais com os cuidados. Ela é perfeita, disse Isabel, segurando a bebê com cuidado. Ela é pequenina, observou Clara. Mas vai crescer rápido, disse Miguel. O João também era assim. Marina olhava para sua família. Joaquim, as 7 crianças que havia aprendido a amar como filhos próprios, e agora sua filha biológica. E sentia uma gratidão imensa pelo caminho que sua vida havia tomado. Se não tivesse sido rejeitada no altar por sua suposta infertilidade, nunca teria conhecido aquelas crianças extraordinárias. Se não tivesse aceito a proposta aparentemente estranha de Joaquim, nunca teria descoberto sua verdadeira vocação como mãe. 2 anos depois do nascimento de Esperança, Marina estava na cozinha preparando o café da manhã para sua grande família, quando refletiu sobre todos os eventos que a haviam levado até ali. A humilhação pública havia se transformado em sua maior bênção. A infertilidade, que nunca existiu, realmente havia a levado para a família que realmente precisava dela. O amor que pensava ter perdido para sempre havia se multiplicado em formas que nunca imaginou possíveis. "Em que você está pensando?" perguntou Joaquim, abraçando-a por trás. "Em como a vida é engraçada, em como as piores coisas podem nos levar para os lugares certos." "Você se refere ao que aconteceu com o Rodrigo?" "Entre outras coisas. Se ele não tivesse me rejeitado, eu nunca teria conhecido vocês. E nós nunca teríamos conhecido você. Foi o destino." "Acho que foi mais que destino. Foi amor encontrando seu caminho, mesmo através da dor." Naquele momento, as crianças começaram a descer para o café da manhã. Isabel carregava Esperança, que agora tinha 2 anos e enchia a casa com risadas. Miguel e Paulo discutiam sobre qual time de futebol era melhor. As gêmeas, Ana e Clara, agora com 8 anos, planejavam uma apresentação de dança para depois do jantar. João, agora com quase 3 anos, seguia Miguel para todo lado como seu herói pessoal. "Bom dia, família", disse Marina, servindo café para todos. "Bom dia, mãe", responderam em coro, uma tradição que havia se desenvolvido naturalmente. Após o café da manhã, enquanto as crianças se preparavam para a escola e Joaquim se arrumava para o trabalho na fazenda, Marina teve alguns momentos para si mesma. Ela olhou pela janela da cozinha e viu a horta que havia plantado, agora florescendo com vegetais e flores. Via as crianças brincando no quintal antes de partir para a escola. Via Joaquim verificando os animais na parte próxima da casa. Era uma vida simples, mas plena. Uma vida que havia nascido das cinzas de seus sonhos despedaçados e se tornado algo mais bonito do que ela jamais poderia ter imaginado. Marina pegou a foto de casamento que ficava sobre a mesa da cozinha. Na imagem, ela e Joaquim estavam rodeados por todas as 8 crianças, com sorrisos radiantes de felicidade. Era a imagem perfeita de uma família não convencional, mas completamente unida pelo amor. Essa foto a lembrava diariamente de que família não é definida por biologia, mas por escolha, cuidado, sacrifício e amor incondicional. Quando chegou a hora de levar as crianças para a escola, Marina subiu na caminhonete com Isabel, Miguel, Paulo, Ana e Clara. João e Esperança ficariam em casa com uma vizinha que às vezes ajudava. Durante o trajeto, as crianças conversavam animadamente sobre os planos para o dia. Marina escutava com um sorriso, lembrando-se de como eles eram quando chegou pela primeira vez. Tristes, assustados, desconfiados. Agora eram crianças confiantes, alegres, seguras do amor que tinham em casa. "Mãe", disse Isabel, "na escola tem um projeto sobre história da família. Posso contar sobre como você veio morar com a gente?" "Claro que pode. É parte da nossa história." "Vou contar como você nos salvou", disse Miguel. "Vocês que me salvaram", corrigiu Marina. "Eu estava perdida quando cheguei aqui. Então a gente se salvou junto", concluiu Paulo com a sabedoria de uma criança. Marina sorriu, percebendo como aquelas crianças haviam amadurecido e como tinham uma compreensão profunda dos eventos que moldaram sua família. Quando deixou as crianças na escola e voltou para casa, Marina encontrou Joaquim tomando café na cozinha.
As crianças partiram todas animadas hoje, comentou ela. Elas estão felizes, seguras. É tudo o que eu queria para eles quando você chegou aqui. E você? Está feliz? Mais feliz do que jamais pensei que seria possível após perder a Luciana. Marina se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Você ainda pensa nela? Todos os dias, mas agora penso nela com gratidão, não apenas com tristeza. Ela me deu essas crianças maravilhosas, e de alguma forma, o amor que sentia por ela me preparou para amar você. Não me incomoda que você ainda ame a memória dela. E isso é uma das razões pelas quais te amo. Você entende que o coração pode amar de diferentes formas, em diferentes momentos. Marina compreendeu que sua família havia sido construída sobre uma base de perdas, mas também de cura mútua. Joaquim havia perdido sua primeira esposa. As crianças haviam perdido sua mãe biológica, e ela havia perdido seus sonhos originais de maternidade. Mas todos esses desencontros haviam se transformado em um encontro maior, uma família mais forte e resiliente do que qualquer uma das partes originais. À tarde, enquanto Marina cuidava de João e Esperança no quintal, recebeu uma visita inesperada. Rodrigo apareceu novamente, mas desta vez sua aparência era diferente. Parecia mais magro, mais abatido. Marina, posso falar com você por alguns minutos? Rodrigo, o que você quer agora? Vim me despedir. Estou me mudando para São Paulo. Arranjei um emprego lá. E por que está me contando isso? Porque quero pedir perdão mais uma vez. E quero dizer que você fez a escolha certa. Marina olhou para ele com surpresa. O que quer dizer? Eu nunca teria sido o marido que você merecia. Nunca teria amado você da forma que o Joaquim ama. E certamente nunca teria sido um bom pai. Por que está falando isso? Porque nos últimos meses, observando vocês de longe, vendo como você se transformou, como é feliz com essa família, percebi que eu era o problema, não você. Rodrigo, não, deixa eu terminar. Eu era egoísta, imaturo, e deixei minha mãe manipular a situação porque, no fundo, eu tinha medo do compromisso real que o casamento representa. Marina ficou surpresa com a honestidade e aparente maturidade de Rodrigo. Você merecia alguém que te amasse completamente, sem condições, sem medos. E encontrou isso. Obrigada por dizer isso. Cuide-se, Marina. E seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Depois que Rodrigo partiu, Marina refletiu sobre como as pessoas podem mudar e crescer. Mesmo alguém que havia lhe causado tanto sofrimento era capaz de reconhecer seus erros e expressar arrependimento genuíno. Isso a fez sentir uma sensação de closure, como se um ciclo tivesse finalmente se completado. Quando as crianças voltaram da escola, todas se aglomeraram ao redor de Marina para contar sobre seus dias. Mãe, minha professora disse que nossa família é especial, contou Ana. Por que ela disse isso? Porque quando eu contei como você veio morar com a gente, ela disse que não conhecia nenhuma família que tinha se formado de uma forma tão bonita. Todas as famílias são especiais de algum jeito, disse Marina. Mas a nossa é mais especial, insistiu Clara. Por que você acha isso? Porque todo mundo aqui escolheu estar aqui. Você escolheu ser nossa mãe. O pai escolheu amar você. E a gente escolheu amar você de volta. A observação de Clara tocou profundamente Marina. Era verdade que sua família havia sido formada por uma série de escolhas conscientes e deliberadas, não apenas por circunstâncias ou biologia. Naquela noite, durante o jantar, Joaquim fez um anúncio que surpreendeu a todos. Pessoal, tenho uma notícia para dar. Que notícia? Perguntou Isabel. Consegui economizar dinheiro suficiente para ampliar a casa. Vamos poder construir mais 2 quartos. Sério, gritou Miguel. Sério. E quero que vocês ajudem a planejar como vai ser. As crianças ficaram eufóricas com a possibilidade de terem seus próprios quartos ou compartilhá-los da forma que quisessem. Por que você decidiu ampliar a casa agora? Perguntou Marina. Porque esta família cresceu e nossa casa precisa crescer junto. Além disso, quero que todas as crianças tenham o espaço que merecem. E se tivermos mais bebês? Perguntou Isabel com um sorriso malicioso. Marina e Joaquim se entreolharam e riram. Se tivermos, vamos dar um jeito,
respondeu Joaquim. Vocês querem mais bebês? Perguntou Paulo. Não estamos planejando agora, disse Marina. Mas se acontecer, será bem-vindo. Seria legal ter outro irmãozinho, disse Miguel. Ou irmãzinha, corrigiu Clara. Tanto faz, disse João, que agora já participava mais das conversas familiares. O que importa é que sempre haverá amor suficiente para todos, concluiu Marina. Nos meses seguintes, a construção da ampliação da casa se tornou um projeto familiar. Todos participavam de alguma forma. As crianças ajudavam com tarefas simples, Marina organizava os materiais e as refeições dos trabalhadores e Joaquim supervisionava tudo. Ver a casa crescer fisicamente simbolizava como a família havia crescido emocionalmente. Cada tijolo colocado representava mais estabilidade, mais permanência, mais compromisso com o futuro que estavam construindo juntos. Durante esse período, Marina também começou a se envolver mais ativamente na comunidade. Ela se juntou ao grupo de mães da escola e começou a organizar eventos para a arrecadação de fundos. Sua história de superação e sua família não convencional, mas amorosa, se tornaram uma inspiração para outras mulheres da cidade, que enfrentavam dificuldades. Marina, disse uma vizinha durante uma reunião do grupo de mães, sua família é prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo. Todas as famílias enfrentam obstáculos, respondeu Marina. A diferença é como escolhemos lidar com eles. Mas você transformou uma situação que poderia ter sido trágica em algo lindo. Eu não fiz isso sozinha. Foi um esforço conjunto de todos nós. Um ano após a ampliação da casa, Marina e Joaquim organizaram uma grande festa para comemorar o aniversário de 3 anos da chegada de Marina à família. Convidaram toda a comunidade, incluindo os professores das crianças, vizinhos, amigos e até mesmo algumas pessoas que no passado haviam sido críticas da situação. Durante a festa, Isabel fez um discurso que emocionou a todos. Há 3 anos, nossa família estava quebrada. Tínhamos perdido nossa mãe e não sabíamos como seguir em frente. Então a Marina apareceu, primeiro como alguém que ia apenas cuidar da gente temporariamente. Mas ela não ficou apenas como cuidadora. Ela se tornou nossa mãe de verdade. Ela nos amou quando éramos difíceis de amar. Ela teve paciência quando éramos teimosos. Ela nos ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre escolha e cuidado. Hoje, olho ao redor e vejo uma família completa e feliz. Vejo meus irmãos crescendo seguros e amados. Vejo meu pai sorrindo novamente. E vejo nossa mãe Marina, que transformou nossa casa em um lar de verdade. Marina, obrigada por nos escolher. Obrigada por ficar. Obrigada por nos mostrar que o amor pode curar qualquer ferida. Não havia um olho seco na festa. O discurso de Isabel capturou perfeitamente a jornada de cura e crescimento que toda a família havia experimentado. Marina se levantou e abraçou Isabel, depois reuniu todas as outras crianças em um grande abraço familiar. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Obrigada por me ensinarem o verdadeiro significado de ser mãe. 5 anos após sua chegada à fazenda, Marina estava grávida novamente. Desta vez, seria um menino, que eles decidiram chamar de Guilherme. As crianças mais velhas, agora com idades entre 7 e 17 anos, estavam mais maduras e puderam ajudar ainda mais durante a gravidez. Isabel, agora com 17 anos, havia se tornado uma jovem responsável e carinhosa, servindo como exemplo para os irmãos menores. Miguel, com 15 anos, era um adolescente focado nos estudos e no futebol, mas sempre disposto a ajudar a família. Paulo, com 13 anos, era o palhaço da família, sempre arrancando sorrisos de todos. As gêmeas Ana e Clara, agora com 11 anos, eram inseparáveis e tinham personalidades complementares. João, com quase 6 anos, era curioso e inteligente, fazendo perguntas sobre tudo. E Esperança, com 4 anos, era a princesa da casa, mimada por todos, mas não mal educada. Quando Guilherme nasceu, a família estava completa com 10 pessoas, Marina, Joaquim e 8 filhos de idades variadas. A casa, que havia sido ampliada novamente,
estava sempre cheia de movimento, risadas, discussões típicas de família grande e muito amor. Um dia Marina estava na varanda observando todas as crianças brincando no quintal quando sua mãe veio visitá-la. "Como você se sente cuidando de tantas crianças?" perguntou Aparecida. "Plena", respondeu Marina sem hesitar. "Cansada às vezes, mas completamente plena. Você nunca se arrepende de não ter seguido o caminho tradicional? Casamento primeiro, depois filhos próprios? Mãe, olha ao redor. Todos esses são meus filhos próprios. O fato de não ter gerado alguns deles não faz diferença no amor que sinto. E Joaquim? Como ele lida com ter uma família tão grande? Ele diz que nossa casa está sempre cheia de vida, que é assim que uma casa deveria ser." Sua mãe olhou para as crianças brincando, algumas claramente parecidas com Joaquim e Luciana, outras com traços de Marina e Joaquim, mas todas unidas pela dinâmica familiar que haviam criado. "Você construiu algo especial aqui, filha." "Nós construímos, todos nós juntos." Naquela noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, tarefa que agora envolvia múltiplos quartos e idades diferentes, Marina e Joaquim se sentaram na varanda para ter alguns momentos a sós. "No que você está pensando?" perguntou Joaquim. "Em como minha vida é diferente do que eu imaginava 10 anos atrás. Melhor ou pior?" "Muito, muito melhor. Eu sonhava em ter 2 ou 3 filhos, uma casa pequena, uma vida simples. Acabei tendo 8 filhos, uma casa grande e uma vida que é simples e complexa ao mesmo tempo. E você é feliz?" "Mais feliz do que jamais pensei que fosse possível ser." Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas e ouvindo os sons da noite no campo. "Joaquim", disse Marina após alguns minutos. "Sim?" "Obrigada por ter me dado a chance de ser mãe, por ter me permitido amar suas crianças como minhas." "Marina, você salvou nossa família. Eu é que deveria agradecer." "Acho que nos salvamos mutuamente." "É verdade. Somos uma família de pessoas que se encontraram quando mais precisavam uma das outras." Marina concordou, pensando em como cada membro da família havia chegado em um momento de necessidade e como todos juntos haviam criado algo forte e bonito. 7 anos depois, Isabel estava se preparando para se casar. Aos 24 anos havia se tornado uma jovem independente e segura, trabalhando como professora na escola local. O noivo era um rapaz da cidade vizinha que havia conhecido na universidade. Fernando era um jovem gentil e respeitoso, que havia sido imediatamente aceito pela família. "Marina", disse Isabel enquanto experimentava o vestido de noiva, "quero que você saiba que tipo de mãe pretendo ser quando tiver filhos." "Que tipo?" "O tipo de mãe que você foi para mim. Presente, amorosa, mas que também ensina responsabilidade e valores." "Você vai ser uma mãe maravilhosa, Isabel. Você já praticou cuidando de todos os seus irmãos. Foi você quem me ensinou como fazer isso, como equilibrar amor com disciplina, como ser paciente quando as coisas ficam difíceis. Você aprendeu porque tem um coração bom. Eu apenas ajudei a orientar." No dia do casamento de Isabel, Marina se sentiu orgulhosa vendo a jovem mulher em que a menina de 12 anos havia se transformado. Isabel estava radiante, confiante, cercada de uma família que a amava incondicionalmente. Durante a festa, Isabel fez um discurso especial para Marina. "Marina, quando você chegou na nossa casa há 12 anos, eu estava assustada e sobrecarregada. Você não apenas me aliviou das responsabilidades que não deveria ter, mas me ensinou o que significa ser cuidada e amada. Você me deu o exemplo de como ser uma mulher forte, como criar uma família com amor e como transformar desafios em bênçãos. Quando eu tiver meus próprios filhos, vou me lembrar dos seus ensinamentos todos os dias. Obrigada por ter sido minha mãe quando eu mais precisava de uma. Obrigada por ter escolhido nossa família e por ter feito dela algo lindo." Marina chorou durante todo o discurso, sentindo uma mistura de orgulho maternal e saudade antecipada da filha, que estava começando sua própria vida. 2 anos depois, Miguel também se casou, seguido por Paulo. Marina viu com alegria e alguma melancolia seus filhos mais velhos construindo suas próprias famílias,
sempre mantendo vínculos estreitos com a família original. As gêmeas Ana e Clara, agora na universidade, estudavam pedagogia e psicologia respectivamente, inspiradas pela experiência familiar que haviam vivido. João, agora um adolescente de 15 anos, era um jovem estudioso que sonhava em ser veterinário, para cuidar dos animais da fazenda da família. Esperança, aos 12 anos, estava se tornando uma adolescente inteligente e determinada, com interesse em música e teatro. Guilherme, aos 8 anos, era uma criança alegre e brincalhona que mantinha toda a família entretida com suas travessuras inocentes. Em uma tarde de domingo, a família toda se reuniu na fazenda para um almoço especial. Era o aniversário de 15 anos da chegada de Marina à família, uma data que eles comemoravam todos os anos. A mesa estava cheia. Marina e Joaquim, agora na casa dos 50 anos, Isabel e Fernando com seus 2 filhos pequenos, Miguel e sua esposa grávida, Paulo e sua namorada, Ana, Clara, João, Esperança e Guilherme. 15 anos, disse Joaquim levantando sua taça. 15 anos desde que nossa família se completou. 15 anos de alegria, desafios, crescimento e muito amor, acrescentou Marina. 15 anos da melhor família do mundo, disse Isabel. Todos brindaram, celebrando não apenas o aniversário, mas a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Mais tarde, quando os mais novos estavam brincando no quintal e os mais velhos conversavam na varanda, Marina teve alguns momentos para refletir sozinha. Ela olhou pela janela da cozinha, a mesma janela pela qual havia olhado milhares de vezes nos últimos 15 anos, e viu 3 gerações de sua família interagindo harmoniosamente. Viu Joaquim ensinando seu neto a cuidar dos animais. Viu Isabel ajudando Esperança com um projeto escolar. Viu Miguel e Paulo discutindo futebol com João. Viu Ana e Clara planejando um projeto universitário juntas. Viu Guilherme correndo atrás das galinhas, causando risadas em todos. Era uma cena de família perfeita, construída sobre a base de escolhas difíceis, amor incondicional e muito trabalho duro. Marina pensou na mulher que havia sido 15 anos atrás, humilhada, rejeitada, achando que sua vida havia acabado antes mesmo de começar realmente. Agora, aos 45 anos, ela era mãe de 8 filhos, avó de 3 netos, com mais um a caminho, esposa de um homem que a amava profundamente e o centro de uma família grande e próspera. Sua infertilidade, que havia sido apresentada como sua maior fraqueza, havia se tornado sua maior força. Sua incapacidade de ter filhos, que depois descobriu ser uma mentira, a havia levado para filhos que precisavam desesperadamente dela. Sua rejeição pública havia se transformado em aceitação total por uma família que a escolheu completamente. Naquela noite, depois que os filhos casados partiram com suas famílias e os mais novos foram dormir, Marina e Joaquim caminharam pela propriedade que haviam construído juntos. "Tem algum arrependimento?" perguntou Joaquim. "Nenhum. E você?" "Apenas me arrependo de não ter conhecido você antes. Se tivéssemos nos conhecido antes, não teríamos os mesmos filhos, as mesmas experiências. Nossa história não teria sido a mesma." "É verdade. Nossa história precisava acontecer exatamente como aconteceu." Eles pararam perto da cerca onde havia um moinho de vento, símbolo da persistência e da capacidade de transformar forças externas em energia positiva. "Marina", disse Joaquim pegando sua mão, "você transformou nossa dor em alegria, nossa perda em ganho, nossa família quebrada em uma família mais forte do que jamais imaginou possível. Nós fizemos isso juntos, todos nós. É verdade, mas você foi o coração de tudo isso. Você foi quem nos ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre amor que escolhemos dar e receber todos os dias." Marina olhou para a casa onde 9 pessoas que amava estavam dormindo seguras e felizes. Olhou para o homem ao seu lado, que havia dividido com ela a responsabilidade de criar uma família extraordinária. Olhou para a propriedade que havia se tornado seu verdadeiro lar e soube, com absoluta certeza, que havia encontrado exatamente o lugar onde deveria estar. Sua jornada havia começado com rejeição e humilhação, mas havia terminado com aceitação total, amor incondicional e a realização de um sonho de maternidade
que superou suas expectativas mais selvagens. Ela não havia apenas se tornado mãe, havia se tornado mãe de uma família inteira que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. E isso, pensou Marina enquanto caminhava de mãos dadas com Joaquim de volta para casa, era o maior milagre de todos. Fim da história. Agora me conte o que achou desta história emocionante sobre superação e amor. Você acredita que Marina fez a escolha certa ao aceitar cuidar das crianças? Como você reagiria numa situação similar? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos muito ler sua opinião sincera sobre esta jornada de transformação.